Bom, hoje nós vamos falar sobre plano de contas, tá? Eu vou falar basicamente o que serve o plano de contas, como é que você cria e por que o plano de contas é importante para a sua gestão financeira aí do seu negócio, tá? Então, começando, é o seguinte, por que você precisa pensar num plano de contas para o seu negócio? O que é o plano de contas? Antes de mais nada, né? Para que você também possa saber o que é. O que é o plano de contas, então? O plano de contas nada mais é do que um agrupamento dos seus lançamentos, de entrada e de saída. Então é um conjunto de contas, né, de definições que eu utilizo para poder agrupar esses meus lançamentos. Quando eu agrupo esses lançamentos em planos de contas, né, em tipos e tudo mais, isso facilita a minha análise, facilita eu chegar nos resultados que eu quero, facilita eu poder entender o que está acontecendo com o meu negócio. Então imagina o seguinte, vamos supor que você tenha lá o seu fluxo de caixa, tá? E aí você não tem plano de contas. Se você não tem plano de contas, o que você faz? Você basicamente classifica os seus lançamentos entre entrada, certo? Menos saída igual total, né? É isso aqui que você usa, certo? Qual que é o grande problema de você usar isso daqui? Veja, independente da estrutura que você use, no final do dia, para o fluxo de caixa, para a questão financeira, o seu resultado final vai ser sempre o que entrou menos o que saiu. Então sempre vai ser esse daqui, ó. Sempre, tá? Qual que é a grande diferença quando você utiliza um plano de contas estruturadinho e quando você não utiliza um plano de contas estruturados e você usa desse jeito aqui? Qual que é o grande problema? Vamos pensar nas saídas, certo? O que será que está impactando o seu resultado? Você olha ali, tem uma lista. Tudo é saída, 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 tá lá com menos. Como é que você analisa para saber exatamente onde, o que está impactando o quê? Não dá. Você até pode ter uma ideia, mas com certeza aqui você não dá. Quando a gente pensa em entrada, será que seus preços estão sendo calculados da maneira adequada? Você só faz tudo entrada menos saída? Como é que você sabe aqui a questão relacionada ao seu preço? Você não sabe. Como é que você descobre aqui, por exemplo, indicadores importantes para o seu negócio, como ponto de equilíbrio, por exemplo? O ponto de equilíbrio, se você não sabe, é aquele número, aquele indicador que te mostra o número de quanto que você precisa faturar para ficar no 0 a 0, ou seja, se eu faturar isso daqui, eu pago todas as minhas contas do mês, não devo para ninguém. Não vou ter lucro? Não vou ter lucro, mas também não vou ficar com o nome sujo, né? Não vou dever para ninguém. Começa a faturar acima do ponto de equilíbrio, aí eu começo a ter lucro. Então, como que você chega nesses resultados? Assim você não chega, tá? Então, por isso que é importante você ter lá um plano de contas. Então, lá tem os seus lançamentos, então você vai estruturando os seus lançamentos e você vai classificando os seus lançamentos dentro desse plano de contas, tá? Então, se você tem um fluxo de caixa, a primeira que você tem que fazer é estruturar o seu plano de contas, tá? Deixa eu só confirmar. Bom, então, mas como que a gente vai... uma pergunta que me fazem é o seguinte, Tássia, mas eu vou ter esse negócio aí de plano de contas, isso daí é mais complexo, eu preciso de um sistema para isso? Não, você não precisa de sistema para isso. Se você usa uma planilha eletrônica, os seus lançamentos na planilha eletrônica, você já pode classificar utilizando o plano de contas, tá? O que não vai acontecer, o que não vai dar certo de você usar o plano de contas? Se você não utiliza nenhum tipo de planilha nem de sistema. Se você utiliza só o caderninho lá, tá? Aí você não consegue usar plano de contas mesmo, tá? Recentemente, uma moça até comentou em um dos posts que, aí da gestão para pequenos negócios, ela comentou o seguinte, mas se a pessoa não tem nada, né? Não tem nenhum tipo de fluxo de caixa, não tem nada, se ela já tem um caderninho, já é alguma coisa. E aí, gente, nada contra quem tem caderninho, tá? Mas ao mesmo tempo, tudo contra.
Quando que eu acho que faz sentido você manter controles no caderninho? Quando você não tem um computador. E eu sei que alguns empreendedores, né, começam lá pequenos, não tem nem computador. E aí eu acho isso totalmente justificável. Aí eu acho que justifica. Fazendo um caderninho, isso sim, é melhor do que nada. Mas se você tiver um computador, independente se ele é velho, se ele é novo, se ele é bom, se ele é ruim, né? Tássia, mas eu não tenho o Office instalado no meu computador, eu não tenho planilha de Excel. Google, gente, o Google, você usa as planilhas do Google lá online e é gratuito, tá? Ela faz fórmula, faz filtro, faz o que você quiser, tá? E você não precisa comprar o Excel, pagar para ter o Excel, tá? E é super útil, você consegue usar isso, tá? Então, se você tem computador, vá do caderninho para o computador, porque você consegue filtrar, você consegue agrupar, você consegue automatizar os seus lançamentos. Imagina você lá no caderninho tendo que caçar as coisas, ficar somando na mão, então você está muito suscetível a erro, você não consegue chegar nos indicadores, tá? Aliás, você até chega, mas imagina só, cada vez que você quer chegar no indicador, você tem que ficar somando tudo, toda vez. Pensa a quantidade de coisas que você já tem para fazer todos os dias como empreendedor e ainda tem que ficar perdendo mais tempo calculando tudo ali na mão. Então a planilha eletrônica é boa porque ela ajuda nesse sentido. É um negócio simples e mais fácil, é gratuito, você consegue utilizar até de uma maneira gratuita, tá? Então assim, sempre que possível, navegue do caderninho para a planilha eletrônica, tá? E aí, então, como montar o seu fluxo de caixa? Ou como montar o seu plano de contas, aliás, né? Então, agora que você já entendeu que o plano de contas é uma ferramenta importante, que para você ter fluxo de caixa, você tem que ter o plano de contas, como é que ele funciona, tá? Bom, Tássia, gosto de dividir o plano de contas em 3 agrupamentos, tá? O meu primeiro agrupamento é aquele agrupamento que eu sempre falo no Instagram, que é o quê? É aquele receita operacional, receita não operacional, despesa operacional, despesa não operacional e investimento. Por que eu uso esses como o primeiro agrupamento, tá? Porque eu consigo ter uma visão. Quando eu olho, por exemplo, receita operacional menos despesa operacional variável ou menos despesa operacional, por exemplo, eu obtenho o quê? O meu lucro operacional, que é basicamente o lucro da minha operação. E aí eu posso dizer, meu negócio está dando lucro ou não? A operação do meu negócio está dando lucro ou não? E aí eu consigo separar as demais coisas. Então, fica mais ou menos assim, tá? De uma maneira mais grosseira. Então, eu tenho a receita operacional menos a despesa operacional. Se eu tiro tudo que é receita operacional menos despesa operacional, eu tenho aqui o meu lucro operacional. Aqui eu costumo dizer que é o lucro operacional antes dos investimentos, porque aqui eu não coloquei ainda os investimentos, tá? E aí, mas aqui, então, eu já consigo dizer o seguinte, nossa, olha, o meu negócio, ele tá se pagando, o meu negócio, ele se paga e ainda dá resultado. E aí, com esse resultado, eu faço o quê? Eu tiro os investimentos. E aí, se aqui é o lucro antes dos investimentos, aqui é o lucro operacional. E aí, só depois disso daqui é que eu venho com as receitas não operacionais e com as despesas não operacionais. Por quê? Porque isso daqui não está relacionado ao meu negócio. Então, se eu misturo tudo nisso daqui, por exemplo, fica difícil eu saber que receita que está entrando dentro do meu caixa, que é do meu negócio, que eu estou fazendo com as vendas, que eu não estou, que está prejudicando, que não está, que está influenciando o saldo final, que não está. Se eu separo isso, eu consigo visualizar isso de uma maneira mais adequada. E aí, no final disso, é o seu lucro líquido. O seu lucro líquido nada mais é do que esse cara aqui, tá? Só que qual que é a diferença desse com desse? Nesse aqui, eu consigo visualizar melhor o meu negócio.
eu consigo ter uma visão muito mais adequada, eu consigo entender exatamente onde está o problema. Imagina você olhando só isso daqui, e aí você for lá e está fazendo vários investimentos aí no seu negócio. Você faz negócio no Instagram, você pede pra influencer lá fazer não sei o que, paga influencer, não sei o que. Quando chega nesse valor aqui, ó, você não tem o resultado adequado. Como que você vai saber que é realmente os investimentos que estão te dando prejuízo e não o seu negócio? Porque pode ser que o seu negócio até aqui tenha dado positivo. Só que o valor que está dando aqui é menor do que o valor que você investe no seu negócio. E aí o retorno não está sendo o mesmo. Como o retorno não está sendo o mesmo, o seu lucro líquido aqui está ficando negativo ou está ficando zerado. Então, como que você vai ter essa percepção do que está causando esse problema se você olha só assim, tá? Então, não olhe assim, monte um plano de contas, tá? Então, por isso, que quando eu falo de agrupar o plano de contas, eu gosto sempre de começar o primeiro agrupamento pelo receita operacional. Então, receita operacional, despesa operacional, receita não operacional, despesa não operacional e investimentos. Então esse vai ser o primeiro grupo de contas, tá? Então tudo vai fechando até chegar nesse agrupamento aqui, tá? Só um minutinho. Fechar a janela aqui. Tudo vai agrupando até chegar nesse cara aqui, tá? Desse cara aqui, que é o primeiro grupo, eu abro ele em mais contas, tá? Aí, né, eu vou abrindo aqui em mais contas, que é o segundo nível. Então, o que eu gosto de colocar nesse segundo nível aqui? É receita com vendas, receita com vendas, receita com produtos, receita com serviço, é despesa administrativa, é despesa com viagem, é despesa com manutenção, é investimento em marketing, investimento em treinamento. Você dá essa abertura, mas ainda de uma maneira mais global, vamos dizer assim, né? Ainda não é o detalhe. Então, se eu fosse dar uns nomes, eu diria o seguinte, que esses daqui seriam os grupos. São os grupos de contas. O 2 seriam os subgrupos. Subgrupos, tá? E aí, que é esse que eu comentei, despesa administrativa. Então, é você olhar para esse cara aqui, despesa operacional. O que é despesa operacional no seu negócio? Tem as despesas da operação. Despesas da operação é diferente de despesas operacionais, tá? Porque aqui despesas operacionais é o todo. Então, eu tenho as despesas da minha operação, eu tenho despesas administrativas, despesas de viagem, eu tenho despesas com manutenção, eu tenho despesas com pessoal, tá? Investimento. Então, essa abertura que você vai fazer aqui é o do segundo grupo. E o terceiro grupo, que eu chamo de item, ou então de detalhe, né? Enfim, de conta, item ou conta, tá? E aí, o que é esse item ou conta? É o último degrau lá do seu lançamento. É aquele agrupamento, porque esse ainda é um agrupamento, tá? Mas é aquele agrupamento que você olha assim, que você bate o olho e você já sabe do que é. Então pensa o seguinte, quando eu olho assim, despesa operacional, você pensa, nossa, tem muita coisa aqui em despesa operacional, certo? Quando eu vou no segundo grupo e penso despesas administrativas, tá, pode ter muita coisa ainda como despesas administrativas. Mas quando eu venho aqui no meu item da conta, eu consigo ter uma percepção maior do que é aquele lançamento. Então eu tenho aqui salário, por exemplo. Então salário, já sei o que é. Quer dizer que tudo que está nessa conta aqui são os salários que eu estou pagando para os meus funcionários, por exemplo, tá? Então nesse item aqui, a gente tem esse detalhamento maior, consegue entender melhor qual é o lançamento. Por que não ficar então só nesse cara aqui? Tá? Se é nesse cara aqui que me diz qual é o lançamento.
justamente para que você possa ter uma visão mais macro de resultado. Então imagina você olhando lá as suas despesas, aqui no subgrupo. Eu tenho despesa de viagem, eu tenho despesa administrativa, eu tenho despesa de manutenção, e aí você percebe que você tinha planejado para gastar R$1.000 de despesas de viagens, né? Independente das contas que fossem. R$1.000 de despesas de viagens. E aí você gastou 1.200. E aí nas outras contas, beleza, tá tudo ali equalizado. Você consegue entender que, ó, as despesas de viagens aqui, gente, tá um pouco alta. Vamos entrar no detalhe pra gente ver o que tá acontecendo? Se você só fica nesse cara aqui, imagina você ter que toda vez que saber algum resultado ou querer saber alguma coisa, você ter que ficar somando ou então, né, filtrando. E aí uma hora o telefone é despesa administrativa, na outra o despesa é despesa de manutenção, na outra é despesa com internet, e aí cada hora vira uma despesa diferente, né, uma categoria diferente. Então você já define e já fica isso aqui bonitinho, e aí você consegue ter uma visão. Por exemplo, eu quero ter aqui uma conta, salário. Eu consigo ter aqui uma visão só de salário. Quanto que eu estou gastando com salário? Beleza, 1.000. Tá. Quanto que eu estou gastando aqui com despesas com pessoal? E aí envolve mais outras coisas. 2.000 no total. Quanto que são as minhas despesas operacionais total? E aí soma tudo. Mais X. Então eu consigo ter uma análise do meu resultado em vários níveis, tá? Isso facilita muito na sua gestão e no seu dia a dia, tá? Agora, como criar isso? Tem muitas vezes a gente tem a tendência de criar sempre de cima para baixo, tá? Então eu venho aqui e falo, eu vou ter despesas operacionais. Dentro de despesas operacionais, eu vou ter lá despesa administrativa, eu vou ter lá despesa com pessoal, eu vou ter despesas com manutenção, e aí lá dentro de despesas com pessoal eu vou ter salário, FGTS, eu vou ter férias, não sei o que, tá? Então existe uma tendência da gente ir daqui para baixo. Quando a gente está criando um plano de contas de primeira e às vezes também não tem muita familiaridade de como fazer isso, a minha sugestão é nós fazermos de baixo para cima, tá? Como que seria um cenário de baixo para cima? É eu dizer o seguinte, eu tenho lá todos os meus lançamentos. E aí eu digo o seguinte, então eu tenho lá, por exemplo, eu tenho lá o salário, aí eu tenho lá o telefone, tenho a energia, tenho lá gastos com papelaria, por exemplo. Tenho lá também, vamos supor aqui que embalagens. Tá? Então, quando você começa de baixo para cima, eu acho que existe uma facilidade, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, salários, que salário já está mais agrupado, né? Então, eu pego tudo que é relacionado a salário e eu vou falar assim, nossa, tem salário aqui, aqui e aqui, pagamento aqui, aqui e aqui. Então, eu vou juntar tudo isso aqui e tudo que for parecido com isso daqui eu vou chamar de salário, tá? Eu tenho a conta do telefone aqui e eu tenho a conta do celular aqui. Telefone fixo do celular, por exemplo. Telefone fixo e celular, eu posso colocar tudo numa mesma conta. Eu posso chamar de telefone. Então eu vou lá, chamo tudo de telefone. Aí eu tenho gastos aqui, comprei borracha, papel, não sei o que, tinta para impressora. Como são tudo itens muito parecidos, eu posso chamar de papelaria. Por quê? Para que você não fique assim. Como é que eu vou classificar essa tinta para impressora aqui? Vou definir uma conta tinta para impressora, tá? Porque daí fica muito também, né? Imagina, você compra um lápis, bota na conta lápis. Compra borracha, bota na conta borracha. Tinta para impressora, bota na conta tinta para impressora. Né? Então fica muita coisa, muita conta. Então por isso que é o ideal você ir agrupando. É igual aqui embalagens. Imagina você
compra sacola de plástico e a sacola de papelão. Peraí, gente. Minha gata ficou presa. Você pega sacola de plástico e sacola de papelão. E aí você vai lá e coloca sacola de plástico, uma conta para sacola de plástico, uma conta para sacola de papelão. Então, de repente, você vai lá e agrupa tudo como embalagens, tá? Aqui, olhando para aquele último nível lá que a gente falou, o terceiro, tá? Tássia, quando que eu devo agrupar? Quando que eu não devo agrupar? E deixar uma conta só para aquele gasto, só para aquela entrada. Você tem que ver o quanto aquilo é relevante para o seu negócio, tá? E o quanto é importante para sua análise você ter isso separado, tá? Então vamos supor que para você, por exemplo, seja importante que você saiba quanto que você gasta com cada um dos seus funcionários. Então, ao invés de você ter uma conta aqui chamada salário, você pode ter uma conta chamada João, outra conta chamada Zezinho, outra conta chamada, sei lá, Luiz. Ter no final do dia essa visão completa. Aí, quando você pagar 13º, você vai lá e bota pro Luizinho. Quando você pagar o 13º do Zezinho, você vai lá e bota lá, classifica lá como Zezinho. Porque para você é importante ter essa visão, tá? Agora, não preciso ter não preciso ter esse detalhe nesse miúdo, então você agrupa, tá? Quando que também eu recomendo que você agrupe mais? Quando você tem valores que são muito difíceis de você acompanhar, sabe? Eles não são valores tão relevantes e você ainda tem dificuldade de controle. Por exemplo, vamos supor que você utilize sal para produzir aí os seus produtos, tá? E aí você compra um pacote de sal por 5, 6 reais, não sei quanto tá saindo o sal. Você vai lá e compra um sal por 5, 6 reais. E aí um pacote de sal aí no seu negócio dura 3 meses. Será que é relevante você ter uma conta específica chamada sal? Ou será que não vale a pena você agrupar essa conta, esse item de sal, com alguma outra conta, e aí você chama geral de, sei lá, condimentos, por exemplo, alguma coisa nesse sentido? E aí você bota tudo que for tempero, ou temperos, né? Você bota tudo que for tempero dentro dessa conta. Então, vai muito do seu negócio, tá? Aí você pode até falar assim, mas Tássia, você disse assim que, você sempre fala que é importante a gente registrar, até mesmo os pequenos valores são importantes, que tudo tem que ser registrado. Mas aqui a gente não está falando sobre registrar, tá? Aqui a gente está falando sobre classificar. Então você vai continuar registrando sal aqui no seu fluxo de caixa, só que você não vai classificar ele como sal, você vai classificar ele como temperos, por exemplo, tá? E aí se você quiser saber o que tem dentro dessa conta de temperos, você vai lá na sua planilha, filtra, o que é tempero aqui? Aí vai estar lá o sal, a pimenta, sei lá, a salsinha e assim por diante, tá? Então os pequenos valores são importantes, você precisa registrar o sal no seu lançamento. Mas registrar o sal e classificar ele não precisa ser numa conta de sal, tá? Pode ser numa conta maior, tá? Então, com esse agrupamento aqui das suas contas, vai depender muito do seu negócio e da maneira como você quer também analisar os seus resultados, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho lá, eu decidi ter eu peguei esses casos aqui, aliás, vamos lá, vamos voltar. Eu tenho esses casos aqui, tá? Então eu decidi que eu vou agrupar em telefone, energia, papelaria, embalagens e celular, certo? Fiz essas classificações aqui, que é do nível mais baixo. Qual é o segundo passo? O segundo passo é você ir para o segundo grupo, o segundo agrupamento, que é o subgrupo de contas, tá? Então, por exemplo, telefone. Quando a gente pensa no tipo de despesa, qual que é o tipo de despesa que você associaria ao telefone, por exemplo? Então, pode ser, de telefone, por exemplo, eu posso chamar de despesas administrativas,
porque no final do dia tem a ver ali com a administração e assim por diante. Então, eu venho aqui, despesas administrativas, certo? E salário? Ah, salário, eu vou dizer que está no subgrupo de despesas com pessoal. Despesa com pessoal. Energia, despesas administrativas. Papelaria, despesas administrativas. Embalagens, aí eu vou colocar aqui como custo de produção, ou custo de vendas, depende da maneira, despesas de vendas, depende da maneira como você interpretar isso. Celular, eu vou colocar também como despesas administrativas, tá? E aí eu vou agrupando esses caras aqui que são do menor grau para esses caras aqui que são do maior grau, tá? Depois, quando eu chego nesse terceiro grau aqui, eu parto pro último grupo, que é aquele primeirão lá do nosso cabeçalho, que é o quê? Receita operacional, receita não operacional e assim por diante, tá? Então, despesas com pessoal são despesas operacionais. Então, eu tenho ali despesas operacionais. Despesas administrativas são despesas operacionais. Energia, também, despesa operacional. Papelaria, despesa operacional. Embalagens, despesa operacional. Celular, despesa operacional. Um exemplo de despesa não operacional: parcela do empréstimo. Então, qual que pode ser a conta aqui? O primeiro nível pode ser empréstimo. O segundo nível pode ser despesas financeiras, por exemplo. E depois, o último nível, despesas não operacionais, tá? E aí você tem os 3 níveis, tá? Então, como é que ficaria isso numa estrutura, num degrauzinho? Então, ficaria aqui, despesas operacionais. Esse é o primeiro. Aí o segundo grupo ficaria, o que a gente tem aqui? Energia. O segundo grupo é despesas administrativas. Certo? E o terceiro grupo seria energia, telefone, papelaria, Aí dentro de despesas operacionais ainda, eu tenho aqui mais um que é do nível 2, que é despesa com pessoal. Aí eu vou despesa com pessoal. E aí eu vou para o terceiro nível, que é o salário, por exemplo. E aqui eu começo a ter essa visão, eu tenho como saber quanto eu gastei aqui, eu tenho como eu saber como eu gastei aqui no total, e eu tenho como saber aqui. E aí eu consigo analisar os indicadores do meu negócio e o número do meu negócio de uma maneira diferente, de uma maneira mais assertiva, tá? E aqui, da mesma forma, quando a gente fala, eu dei uns exemplos de despesas aqui, mas é importante que na hora que você for também fazer essa abertura de plano de contas por receita, é muito importante que você faça uma abertura de receita que seja adequada ao seu negócio. Por que que eu digo isso? Porque a hora que você estiver fazendo as suas despesas, as suas aberturas por receitas, então, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho lá um número, o item 1, que é receita operacional, certo? Aí, o nível 2, eu abri como receita com produto, por exemplo. Receita com produtos. Tá? Aí no nível 3, como é que eu vou abrir aqui as minhas receitas com produto? Tá? Então, como que normalmente é possível que você faça, como que normalmente as pessoas fazem, e aí não é para você fazer
Não é para você fazer exatamente assim, tá? Você avalia se isso daqui faz sentido para você. Mas como que normalmente acontece, né? Que o pessoal normalmente usa? Ah, eu tenho aqui no terceiro, receita com cartão, né? Então eu faço aqui receita com cartão, receita com dinheiro, ou venda, né? Venda com dinheiro, receita com dinheiro, né? Os tipos, então eles agrupam pelos tipos de pagamento. Então se você vendeu uma blusa ou uma calça, se você vendeu por cartão, ele vem aqui. Por dinheiro, ele vem aqui. Ou então, o que acontece também é eu abrir por produto. Então sempre quando for blusa, por exemplo, vai vir aqui, nesse item. Quando for calça, vai vir aqui. Quando for vestido, vai vir aqui. Nessa conta, aí fica vestido, dentro de receita com produto, dentro com receita operacional. Qual desses dois aqui você deve seguir? Aquele que vai se adequar melhor à sua necessidade de análise, tá? Então vamos supor que você, não interessa para você se você vendeu mais blusa, ou se você vendeu mais calça, ou se você vendeu mais vestido. O que interessa para você é saber quanto que você vendeu de cartão e quanto que você vendeu com dinheiro. Então você agrupa por tipo de pagamento. Não, o que me interessa saber é quanto eu gastei por produto. Então você vem aqui e abre por produto. E aí você pode usar um outro campo lá da sua planilha onde você informa tipo de pagamento. Por exemplo, esse jeito aqui eu gosto mais, tá? E eu prefiro usar um outro campo onde eu vou lá e defino o tipo de pagamento que foi feito aquela venda, tá? Agora, uma coisa que você precisa prestar atenção quando você for abrir isso daqui no seu plano de contas é o seguinte: não adianta você definir e falar assim, eu quero saber, sabe o quê? Eu quero saber quantas blusas M eu vendi, quantas calças G, quanto vestido P, aí quanta blusa P também. E aí você abre isso daqui nesse detalhe, tá? Por que que eu falo que não adianta? Não adianta se na hora que você estiver fazendo os seus lançamentos, isso daqui não fizer sentido para você. O que que acontece que eu já vi muito? Na hora que vai abrir o plano de contas, a pessoa vai lá e abre tudo. Agora eu vou ter, né, uma análise por produto, por item, não sei o que. Isso é maravilhoso. Se você conseguir, isso é maravilhoso. Mas aí, na hora que tá lá fazendo os lançamentos, a pessoa tá com um saco desse tamanho, aí ela vem e fala assim, quer saber? É tudo blusa. Ih, tudo blusa. Aí, essa classificação que foi feita aqui, vai pro lixo, vai por água abaixo. Então você perdeu um tempo fazendo isso daqui, você começa fazendo isso daqui e depois não dá prosseguimento. Então faça aquilo que faz sentido para você, que você acha que você vai usar, porque não adianta você fazer um plano de contas que depois também não faz sentido para você ou que você larga a mão depois. O negócio tá aqui para ser usado, tá? Outra coisa também é o seguinte, eu vou lá e coloco lá, é blusa M, né? Ou então blusa P, mas na hora que eu registro as minhas vendas, eu não consigo identificar. Eu não tenho uma forma de identificar o que foi para cada uma dessas coisas. Então, dando um exemplo ainda de uma loja de roupa, tá? Então, na hora que eu vou lá passar todas as informações, passar o pagamento, eu não tenho controle, por exemplo, se eu vendi uma blusa, eu posso até ter o da blusa, mas eu não sei exatamente qual que é o tamanho ou qual que é a cor, porque eu não consigo saber isso, ou então, né, porque sei lá, porque eu não tenho controle disso. Então também não adianta você montar um plano de contas que depois na hora que você for fazer os seus lançamentos, você não consegue identificar esse item, tá? É igual o sal, tá? Então, por exemplo, já pensou cada pitadinha de sal que você usar, você vai lá e coloca lá, saiu 15 centavos de sal. Não, você vai lá e bota uma linha inteira, né? Comprei um sal novo, né? E aí você bota tudo em temperos. Por quê? Porque não faz sentido ficar controlando o detalhe. Aqui é a mesma coisa. Se não fizer sentido para você ficar controlando o detalhe do detalhe da sua venda, você não precisa agrupar no nível tão baixo assim, tá? Qual que é a facilidade de você
agrupar num nível mais baixo, tá? Porque você consegue ter uma percepção de como que tá rodando ali o seu negócio. Então imagina o nosso exemplo, por exemplo, dessa loja, tá? Eu consigo saber quantas blusas M estão saindo, quantas calças G estão saindo. Eu consigo perceber que o meu cliente, a minha clientela, tem uma tendência a comprar mais das minhas blusas ou mais da minha calça, mais desse produto ou menos desse produto. Se eu faço assim, eu não tenho. Se eu faço assim, o que eu consigo ver é que a minha tendência é vender mais cartão, a minha tendência é vender mais dinheiro. Mas é igual eu falei, se você agrupa isso daqui numa outra coluna, você usa para poder fazer o tipo de pagamento, é melhor. E aí você tem as duas informações. Então aqui você consegue trabalhar essa questão das suas estratégias de vendas. Será que eu vou agora repor o meu estoque? O que será que eu deveria comprar mais, né? Será que eu deveria comprar mais calça, mais blusa, mais vestido? Mais P, mais M, mais E ou GG? Então assim, você consegue ter essa visibilidade aqui muito maior e muito mais aberta se você monta um plano de contas desse jeito aqui, tá? Mas de novo, só faz sentido se você conseguir depois utilizar e conseguir registrar dessa maneira aqui as suas vendas, tá? Bom, deixa eu ver, sobre plano de contas, gente, acho que era isso então. Não tem muito segredo, tá? Se você for ver no final do dia. Mas apesar de não ter muito segredo, é algo extremamente importante. Como eu disse, o seu fluxo de caixa sem uma definição de plano de contas, seu fluxo de caixa sem uma definição de plano de contas é só entradas menos saídas, tá? E isso daqui não te ajuda, tá? Não te ajuda a analisar o seu negócio, não te ajuda a saber para onde o seu negócio está indo, para onde ele está voltando, o que deveria ser corrigido, o que não deveria, tá? Então, estruture um plano de caixa aí para o seu negócio, tá bom? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela participação de vocês. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma aí para a gestão do negócio de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa live de hoje, tá bom? Combinado? Um beijo, até mais!